Doutor Tiago está aqui já para a gente conversar. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Cirurgia reparadora é diferente de cirurgia plástica, então? Na essência, sim. Na realidade, o que a gente gosta de dizer é que a cirurgia reparadora tem como, por definição, a devolução ou o retorno da função de um órgão, de um sistema ou do organismo do paciente. Da mesma forma como a cirurgia estética cobre desde o couro cabeludo até a ponta do pé, com um implante de cabelo ou uma lipoaspiração de panturrilha, a cirurgia reparadora também. Uns retalhos de couro cabeludo até por exemplo, uma unha encravada pode fazer parte da cirurgia plástica reparadora. O que precisa ter de diferença é que a cirurgia estética também devolve um pouco da funcionalidade, mas tem como objetivo o bem-estar psicológico, mais uma melhora do contorno daquele órgão que você vai operar. Já a cirurgia reparadora tem como objetivo básico o retorno de uma função do órgão. Exemplo, você vai fazer uma reconstrução de um trauma de calcanhar de um acidente de moto. Então você vai devolver para aquele paciente o ato de deambular, a função da perna. Enquanto uma lipoaspiração de panturrilha devolve o contorno, a beleza de uma panturrilha. Então esse objetivo é diferente. Mas da mesma forma como a cirurgia estética, a cirurgia reconstrutiva faz parte da formação do cirurgião plástico e todo cirurgião plástico é habilitado e deveria atuar para a melhoria de uma gama de pacientes que precisam desse trabalho. Entendi. Nós temos uma imagem, pode colocar para mim no vídeo, por favor? Para que você pudesse explicar um pouquinho para a gente ali, desses dados que tem ali. Então, assim, normalmente a cirurgia estética é entre 60% e 70% das cirurgias plásticas do Brasil, enquanto a cirurgia reparadora é entre 30% e 40%. Nós podemos pegar a cirurgia reparadora e dividi-la em vários segmentos. Aí a gente tem, por exemplo, queimado, a microcirurgia reconstrutiva para reimplante de dedo, por exemplo, aquele paciente que no trabalho perdeu um dedo, né? Então existe uma cirurgia microcirurgia, uma reconstrução de mama numa paciente que teve uma cirurgia plástica, teve uma cirurgia por câncer de mama, você pode fazer uma reconstrução. Ferimentos por motocicleta, acidente automobilístico hoje no Brasil domina o paciente jovem internado em hospital, então a cirurgia plástica ajuda também. O queimados que a gente já citou, existem vários serviços no Brasil e no Paraná com o objetivo da cobertura do paciente de queimados, a cirurgia plástica quem preza isso. Tumores de pele, o paciente pós-bariátrico, que é agora extremamente em voga, né, e bastante discutido, o paciente que fez cirurgia bariátrica e tem uma deformidade realmente reparadora, que a gente precisa ajudá-lo. Então a cirurgia plástica reconstrutiva, ela engloba um N de cirurgias muito gigantescas. A gente podia conversar aqui um ano inteiro, cada semana, sobre um tipo de cirurgia plástica reparadora ou sobre um foco na cirurgia plástica reparadora. Então, da mesma forma como a cirurgia estética, a cirurgia plástica reconstrutiva ou reparadora, que depende do nome que você usar, é a mesma interpretação, ela tem por objetivo a devolução de funcionalidade. É óbvio que quando a gente faz uma cirurgia plástica reparadora, a gente também olha um pouco da estética para ver como vai ficar. Mas o objetivo principal é outro, completamente. É a devolução de uma função. Quando você opera um tumor de pele, um câncer de pele, você precisa devolver a função, por exemplo, de um rosto, né? O movimento de um lábio, a respiração de um nariz, mas você também tem que olhar um pouquinho a estética. Nem sempre a gente consegue associar muito bem essas duas coisas, mas a gente sempre pensa, estuda e tenta avançar nos dois ramos juntos. Uma diferença na prática disso tudo seria, por exemplo, o SUS cobre uma reparadora e não uma plástica. Isso, exato. De repente, alguém que tem um plano de saúde também vai conseguir fazer isso, a reparadora e não a plástica, é isso? E aí, exatamente. O SUS, o Sistema de Saúde Brasileiro, e os convênios, todos, seja lá qual convênio você for associado, normalmente eles defendem e eles pagam, vamos usar esse termo, as cirurgias plásticas reconstrutivas, reparadoras. E nenhum deles cobre a cirurgia estética, porque, por definição, a devolução da função é o objetivo do convênio ou do SUS. E não a devolução, não o retorno da estética, a melhora corporal. Até porque, do ponto de vista financeiro, não tem dinheiro para isso tudo. Faz sentido. Não faz sentido. A gente já vive apertado do ponto de vista financeiro. Se a gente tiver que defender a estética também para ser paga pelo Sistema Único de Saúde ou pelos convênios, isso fica completamente impraticável. Mas
Isso também atrapalha um pouco, né, a atuação do cirurgião plástico, porque do ponto de vista de rentabilidade, vamos falar aqui do bolso de cada um, do ponto de vista de rentabilidade, a cirurgia plástica estética, ela é mais rentável, ela compensa um pouco mais pensando no ponto de vista financeiro. Por isso que muita gente começa na cirurgia plástica reparadora e vai largando devagarinho e prevalece no seu consultório a cirurgia plástica estética porque ela é rentabilidade. Mas do ponto de vista de retorno pessoal, de retorno profissional, as duas são fantásticas. Imagina. Então não tem nenhuma restrição em fazer. Então eu e vários colegas, às vezes, nós exercemos ainda a cirurgia plástica reparadora numa porcentagem que a gente consegue lidar do ponto de vista financeiro, mas é extremamente gratificante tal qual a cirurgia estética é. Uma perguntinha assim, por exemplo, quando a pessoa faz uma bariátrica, sobra muita pele, essa pele entraria como plástica ou como reparadora? Depende. É a avaliação do cirurgião plástico que deve imperar, deve ser agir. Se você durante uma avaliação, você notar que aquele pedaço de pele que literalmente está sobrando, virou um avental, que atrapalha a função, sim, aí sim, essa é uma cirurgia reconstrutiva. Mas muitos pacientes perdem peso e conseguem enxugar toda essa pele e sobra só aquele pouquinho que não é reconstrutivo, que aquilo literalmente é estético. Então é a avaliação do cirurgião que realmente vale para guiar alguma coisa. Eu tive vários pacientes já, inclusive paciente, por exemplo, um exemplo clássico de um paciente que era meu, ele era caminhoneiro e ele fez uma cirurgia bariátrica pelo SUS. E ele tentou fazer pelo SUS a cirurgia plástica reparadora. Ele tinha um avental que ia até o joelho. Nossa, coitado. Então, isso atrapalhava o exercício da atividade dele. Sim. Quando ele já era obeso, já atrapalhava. E depois ele não conseguiu resolver esse problema. Então, a gente conseguiu, faz muito tempo essa cirurgia, a gente conseguiu que ele operasse pelo SUS, isso aí, o SUS pagou a cirurgia, óbvio, cada honorário isso não se discute, mas é possível. Mas sempre tem a classificação do cirurgião plástico para fazer essa avaliação prévia. Certo. Tem uma pergunta de casa, pode colocar, por favor? A Edne perguntou se cirurgia plástica pode interferir em determinado órgão. Depende. Por exemplo, vamos pensar na perna como um órgão, na coxa como um órgão. Você sofreu um acidente de carro, perdeu uma parte da perna, perdeu uma parte do músculo e precisa reconstruir isso que vai te devolver o ato de deambular. Então interfere. No abdômen, você fez uma cirurgia abdominal de urgência, seja lá qual for, e desenvolveu uma hérnia grande que aquilo te atrapalha, você tem que usar uma cinta toda hora para a sua atividade física. Você também, a cirurgia plástica pode te ajudar, te devolvendo o retorno à atividade física, o retorno ao convívio social, atividade sexual, seja lá qual for. E no caso contrário não, né? A cirurgia plástica não pode atrapalhar. Isso, não deve atrapalhar. Por isso que a indicação sempre é do cirurgião. Sim. E nunca é da paciente. A paciente tem um desejo, o cirurgião que cabe ao cirurgião avaliar se aquilo é possível já ou não é possível já. Muitas pacientes chegam para fazer uma cirurgia plástica e não tem indicação. Perder peso ou qualquer outra medida que tenha que ser feita, às vezes até uma avaliação psicológica e tudo mais, porque aquilo não cabe. Então cabe ao cirurgião, principalmente, que é quem tem a habilidade técnica para guiar a paciente para o melhor caminho. E é por isso que a gente reforça tanto essa informação que eu agradeço a tua vinda aqui todas as semanas, mesmo vindo de Toledo para atender a gente, doutor Thiago Sempre Ribeiro. à disposição. Obrigada por estar aqui, tá? Obrigado Até semana que vem.